galera, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a importância de ser grato. Então já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e também não esquece de compartilhar esse vídeo para todos os seus contatos, certo? Então agora, bora para falarmos sobre esse tema, nós iremos meditar a palavra que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que fala assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando se tratam de coisas boas, é muito fácil compreender essa palavra, quando coisas boas acontecem em nossas vidas. Aí a gente acha que é bênção e que é graça de Deus. Mas como entender essa palavra plenamente, se está escrito todas as coisas, ou seja, coisas boas e coisas ruins? Como entender que a graça de Deus está presente em minha vida, mesmo quando acontece comigo coisas ruins? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância de ser grato a todo tempo, até quando acontecem coisas ruins. Será que é possível ser grato quando está acontecendo coisas ruins em nossa vida? Vamos descobrir isso hoje. Para que a gente consiga entender um pouco como ser grato até em situações ruins na nossa vida, eu gostaria de contar uma história que também está na Bíblia, mas nós não iremos ler. Eu vou apenas contar as partes mais importantes, resumidamente, para que nós possamos entender. Pois bem, havia um rei que tinha um servo, seu braço direito, e ele gostava muito de caçar. Ele sempre saía para caçar, e sempre quando ele saía com seu servo. O servo, ele era muito grato. O servo sempre agradecia. Em todo tempo, em todo momento, o servo estava agradecendo. E o rei ficava um pouco incomodado com isso. Ele achava isso esquisito, né? Como pode uma pessoa agradecer sempre por tudo? E certo dia eles estavam caçando e o rei, ele foi atacado por uma fera. E a fera arrancou um pedaço do dedo dele. E o rei ficou muito furioso. Ele conseguiu matar a fera depois e conseguiu se livrar. Mas ele ficou muito furioso, ele ficou reclamando muito. E aí o servo olhou para ele e falou: rei, você tem que ser grato. Dê graças a Deus porque você está vivo. Porque foi só um pedacinho do seu dedo. Poderia ter sido o dedo inteiro, ou poderia ter sido o seu braço, ou você poderia ter perdido a sua vida. Mas o rei não se conformou, ele estava muito zangado. Ele não queria ter perdido o pedaço do dedo. Ficou muito zangado, mas o servo ficou insistindo. E o servo estava agradecendo por isso. E então ele ficou muito zangado e mandou prender esse servo. Pouco tempo depois ele continuou caçando, porque ele sempre gostava, né? O rei sempre gostou de caçar. E certo dia ele estava lá caçando sozinho, mas ele foi capturado por uma tribo de canibais. Canibais são pessoas que comem outras pessoas. E o rei estava sendo preparado para ser sacrificado para os seus deuses, porque muitas pessoas pegavam outras pessoas, crianças, mulheres virgens ou outras pessoas para sacrificar para os seus deuses. Isso era comum, né, na época. E aí ele foi capturado por essa tribo e ele ia ser sacrificado aos deuses. Já estava tudo preparado, né, já tinham feito todos os rituais e ele já estava lá deitado e amarrado no altar, prestes a ser sacrificado para um deus pagão. Só que na hora que eles iam o matar, eles perceberam que estava faltando um pedaço do dedo dele. E quando eles viram aquilo, eles desamarraram ele e pediram para ele ir embora, porque ele não servia para ser sacrificado. Porque a pessoa só podia ser dada em sacrifício se ela fosse perfeita. Ela não podia ter nenhum dano físico, nenhum corte, nada. O corpo tinha que ser perfeito. E como ele não tinha um pedaço do dedo, ele foi liberto e não foi morto naquele dia. Quando o rei saiu de lá, ele percebeu que se não fosse esse acontecimento, se ele tivesse o dedo perfeito como ele queria, ele seria morto naquele dia. Ele perderia a sua vida. Então ele reconheceu que o servo tinha razão e foi lá e mandou soltar o servo. Então perceba, até então o fato do rei ter perdido um pedaço do seu dedo era algo muito ruim, mas no final das contas foi o que salvou a vida dele.
Quando ele percebeu isso, ele foi até o servo, o soltou e o pediu perdão, porque ele viu que ele tinha razão. Só que ele só ficou com uma dúvida. Ele olhou para o servo e falou para ele: você sempre foi tão grato a Deus, você sempre se viu tão bem a Deus. Por que Deus permitiu que eu te prendesse? Aí o servo olhou para ele e falou: bom, nós sempre íamos para a caça juntos. Se eu não estivesse preso aqui, quem teria morrido seria eu, porque eu não tenho nenhum dedo cortado, né? Então, se eles estivessem juntos naquele dia, o rei se salvaria, mas o servo seria preso. Estaria preso. E aí a gente acaba percebendo que duas coisas aconteceram de ruins na vida desses homens, mas que no final, essas duas coisas serviram para salvar a vida deles. E aí que entra a palavra de Romanos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. E quando a gente percebe isso, tudo passa a mudar na nossa vida. A gente passa a ser mais gratos. É muito importante lembrar também que o rei, ele não ficou sabendo disso, né, logo cedo, de imediato. Não, ele passou vários e vários dias, talvez meses, muito tempo, né, reclamando do dedo, né, sem descobrir o real propósito daquilo. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele? Para livrá-lo futuramente. Futuramente. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, mas nós não vamos descobrir o propósito de Deus agora, no momento, na hora que a gente quer. A gente descobre depois, um tempo depois. A gente só precisa ser grato que um dia a gente vai descobrir o propósito de Deus. Outra coisa também muito interessante é que o rei, ele nunca foi grato por nada, né? Pelo contrário, ele sempre reclamou de tudo. Mas quando ele percebeu o livramento que Deus tinha dado na vida dele, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, ele pediu perdão ao servo que havia prendido. Então, nunca é tarde para a gente reconhecer o nosso erro. Se você talvez seja uma pessoa que reclama demais, você pode reconhecer o seu erro e você pode voltar atrás. Talvez você também esteja passando por algo de ruim, talvez Deus tenha permitido que algo tenha acontecido na sua vida e hoje você não sabe o porquê, mas futuramente você irá descobrir. Deus, ele sempre nos dá coisas boas, até quando é coisas ruins. Todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma frase muito interessante que é: Deus nunca tira nada de nós, ele nos livra. É diferente. Até quando nós perdemos em Cristo Jesus, nós ganhamos. Quantas vezes o Senhor, na nossa caminhada, não nos tira muitas amizades, relacionamentos, às vezes empregos, tantas e tantas coisas que na hora a gente não entende, na hora a gente não percebe, mas que futuramente a gente percebe que foi o melhor a fazer. Porque Deus tem sempre os melhores planos. O que é que adianta a gente ter pessoas na nossa vida, muitas pessoas e muitos amigos que não nos levam a nada, que não somam em nossa vida, que não nos elevam, que não nos fazem ser melhores, mas que só nos levam para baixo ou que só nos deixam estacionados? Pessoas assim é melhor que sejam retiradas. E Deus faz esse trabalho muito bem. Deus sempre tira coisas ruins da nossa vida. E por mais que nós não percebamos agora, futuramente nós iremos perceber. Quando a gente fala sobre a historinha do rei, a gente imagina lá o rei e tal, e o servo e o escravo. Mas não é só para imaginar eles, né? Eu convido você agora a imaginar na sua vida. Qual é o milagre que Deus faz na sua vida todos os dias? Todos os dias Deus faz um milagre na nossa vida. Até quando Ele nos manda coisas ruins. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que, por exemplo, tiveram uma doença na família e essa pessoa doente, uniu totalmente a família. Uma família que era totalmente desunida, mas que se uniram por conta de uma doença. Uma doença é uma coisa ruim, mas olha só o que foi que ela causou. União, que é uma coisa boa. Então Deus muitas vezes se utiliza disso, se manifesta disso. Também outros testemunhos, pessoas que perderam relacionamentos, né, que Deus tirou de pessoas e futuramente percebeu que era o melhor, né, que Deus estava fazendo o melhor. Então Deus sempre faz o melhor na nossa vida. E nós temos que pensar assim: qual é o propósito de Deus? Por que está acontecendo isso? E não reclamar, mas dar sempre graças a Deus por tudo.
Outro dia eu também recebi no meu WhatsApp um vídeo que contava a história de um homem que tinha acordado tarde, né, e acabou se atrasando para ir ao trabalho. E aí, para terminar de completar, né, ele se arrumou assim muito rápido. E aí, quando ele chegou na garagem, que foi ligar o carro demorou muito para pegar. Quando ele finalmente pegou, né, ele conseguiu chegar ao trabalho. Né, super atrasado ele chegou, mas chegou e ficou trabalhando. E aí, na hora do almoço, quando ele foi almoçar, ele pediu a comida tudo direitinho. O cara trouxe o pedido errado. Ele ficou lá esperando a comida chegar. E quando a comida chegou, depois de ter demorado, a comida tinha vindo errada. Então, ele teve que trocar e esperar tudo de novo. Quando chegou no final do dia, esse cara estava muito revoltado. E ele estava reclamando muito. Ele pensou, eu tive o pior dia da minha vida. Né? E aí, ele foi reclamar com Deus. Ele disse, Deus, não é possível não. Eu sou tão bom e o Senhor faz um negócio desse comigo. Eu tive o pior dia da minha vida. Por que isso aconteceu comigo? E Deus respondeu ele na oração. Deus falou com ele e foi explicando por que cada coisa tinha acontecido naquele dia. Primeiro, por que ele acordou tarde? Deus falou o seguinte, que o inimigo estava prestes a atacá-lo, né? Com os anjos maus. E aí ele mandou anjos bons para o proteger. E aí naquele momento no quarto estava acontecendo uma grande batalha espiritual entre os anjos de Deus e os demônios. E enquanto isso, ele estava dormindo. Quando ele acordou, que ele foi ligar o carro não pegou porque tinha um caminhão vindo em alta velocidade. E se o carro tivesse pegado imediatamente, ele ia pegar o caminho que ele sempre pega e ele seria atingido por esse caminhão. Mas Deus não permitiu, né? Por isso que o carro demorou a pegar, porque foi o tempo exato que o caminhão conseguiu passar para que ele fizesse seu caminho normalmente. E por que o almoço saiu errado? Porque o primeiro almoço que veio errado, quem tinha preparado era uma pessoa que estava infectada com uma doença. E essa pessoa não sabia que estava doente. E se ele comesse aquela comida, ele também seria infectado. Por isso que a comida veio errado, então trocaram e veio outra comida. E aí, quando ele viu isso, ele percebeu que o dia dele não tinha sido pior, mas tinha sido melhor, porque foi o dia que Deus mais o livrou das coisas. Ser grato é uma questão de perspectiva. Depende da forma como você vê. Por exemplo, para você, essa garrafa aqui, ela tá meia cheia ou ela tá meia vazia? É uma questão de perspectiva, depende da forma como você vê. Para mim pode estar meia cheia, mas para você pode estar meia vazia ou vice-versa. É uma questão de perspectiva. Todos nós temos nossas perspectivas, mas o fato é, como é que está sendo a minha perspectiva? Como é que eu estou vendo as situações? Eu estou vendo de uma forma boa? Eu estou sendo grato? Ou será que eu estou vendo de uma forma ruim? Né? Na historinha temos duas perspectivas, né? A do rei e a do servo. O rei viu aquele acontecimento como algo ruim, porque ele havia perdido um dedo, foi dolorido, foi ruim. Mas o servo viu por um lado bom, porque poderia ter sido o braço todo, ele poderia ter morrido, mas ele perdeu só um pouco do dedo. Então, são o mesmo assunto, é a mesma situação, mas são perspectivas diferentes. Então, as situações, a forma como nós lidamos com as situações, né, e o fato de nós sermos gratos ou não, vai depender da forma como nós olhamos para aquilo. E se nós começarmos a olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa situação, né, com uma perspectiva positiva, aí nós começaremos a ser mais gratos. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram de uma mulher que estava dirigindo o seu carro, né, e aí o carro quebrou na estrada. Ela poderia ter ficado zangada, como muitas pessoas ficam, mas ela ligou pro guincho e enquanto o guincho chegava, que o guincho demora aqui só, né? E enquanto o guincho chegava, ela fez uma sessão de fotos lá no local. E as fotos ficaram lindas, ela postou no Instagram. Ou seja, ela poderia ter ficado zangada, poderia ter reclamado, mas ela só aproveitou e fez uma coisa boa, tirou fotos lindas. Essa é uma perspectiva. É a forma que ela viu aquela situação e a forma como ela lidou com essa situação. Então, o problema não é nem sempre a situação. O problema é a forma como nós vemos a situação e encaramos a situação. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de perspectiva você quer ter? Como você quer ver as situações, as coisas que acontecem na sua vida? Você quer ver como rei ou você quer ver como o servo? Você quer ver de uma forma positiva
Você quer ser sempre grato e confiar na providência de Deus? Confiar na palavra de Romanos 8, 28? Ou você quer sempre reclamar? Então agora, da próxima vez que acontecer algo de bom ou de ruim na sua vida, nunca esqueça de olhar com uma perspectiva positiva. E se perguntar sempre o que é que Deus quer para a minha vida e qual propósito Ele tem para mim. E nas suas orações, pedir que seja feita a vontade de Deus. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E comenta aqui embaixo o que foi que você achou. E compartilha para um amigo seu que é missionário, que você sabe que precisa ouvir essa palavra, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe!